Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer inicialmente a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que irão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos teu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o capítulo 10, estudo 10. O nome do capítulo: Reflexo do passado na personalidade. Esse capítulo aqui ele está bem, vamos dizer, bem científico, trazendo uma área da psicologia, que vai colocar bem o perfil psicológico, tanto do Maurício, né, quanto do Agus. Então, nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje interessantes. E começou o Bezerro, o Miranda, falando que ele estava ali aguardando uma oportunidade para poder fazer mais interrogações. E aí ele disse que não pôde dominar as interrogações e logo que deu ele foi chamou, perguntou ao doutor Lustosa e ele veio vindo e ele perguntou: por que razão a benfeitora convocou Maurício à participação dos esclarecimentos posteriores à sua palestra? Vocês lembram que ela chamou, terminou, fez aquela palestra toda. Aí ela chamou Maurício, Argos, a Áurea, fez um grupinho ali fechadinho e começou a falar com eles, né? Aí ele está pensando, por quê? Além disso, por que que o jovem se apresentava com reações psicológicas tão estranhas? Ainda mais que mostrava que ele estava por efeitos de psicotrópicos, né? Estava com algumas drogas. Aí o doutor Lustosa vai responder, com simplicidade. Conforme vimos, o nosso jovem tem desempenhado um papel negativo de alto relevo nas ações comprometedoras do casal sob nossa assistência. Nas duas referências sintéticas que nos relatou a benfeitora, ele foi o instrumento maleável para estimulação das tendências primitivas que geraram os males de que hoje Argos se ressente. Espírito jovem, nas responsabilidades morais, estagia em experiências que lhe exigirão sacrifícios para os quais não dispõe, por enquanto, das resistências morais para o êxito, que seria de esperar-se. Não havendo aproveitado devidamente as últimas encarnações, principalmente as dores a que se expôs ultimamente, como colheita de leviandade, permanece ainda anestesiado pelos vapores da ilusão que teima por preservar. A psicologia tradicional elucida que a infância se caracteriza pelo egocentrismo em que, ainda amoral e às vezes cruel, a criança exige ser amada, protegida, tornando-se um ser captativo, que exige atenção, passando posteriormente a uma posição oblativa, que significa com a capacidade de dar, quando lhe surgem os desejos e aptidões para amar, para oferecer, para servir, iniciando-se o período de amadurecimento da área da afetividade. Em decorrência, a criança, por falta de experiência e de reflexão, vive o presente, não tendo uma visão, senão muito incompleta e mesmo fragmentada, das realidades, tempo e espaço. O adulto, em razão das necessidades que identifica, da escala de valores da vida e de um instinto de preservação de si mesmo, põe-se a viver no futuro. Organiza tarefas, programa atividades, tendo em vista o amanhã,
quando espera prosseguir, fruindo os bens e as realizações conseguidas. A pessoa de idade avançada, porque crê que o futuro perdeu qualquer sentido em razão da falta de tempo que a vida talvez não lhe faculte, apega-se ao passado, vivendo de recordações e remontando as mesmas sob qualquer pretexto. A transferência do indivíduo de uma fase para outra, do presente para o futuro ou para o passado, caracteriza-lhe um amadurecimento afetivo. Muitas vezes, a criança, não podendo superar uma ocorrência que a assusta e não encontrando apoio emocional para diluir o incidente, gera um bloqueio como trauma, que lhe impedirá o desenvolvimento e a transposição de uma para outra fase, chegando ao período da vida adulta, retida num estágio de infantilismo. Isso explica as reações de imaturidade de muitas pessoas ante as ocorrências e as circunstâncias mais variadas da vida. Eu já te falei, Alguém Madalena. puder, deixa eu ver quem está com o Eu áudio deixei os ligado aí. parabéns porque eu fiquei Vê sabendo quem das está com o áudio ligado é para desligar, gente. Está atrapalhando aqui, gente. Pronto. Então, isso explica as reações de imaturidade de muitas pessoas ante as ocorrências e as circunstâncias mais variadas da vida, quando a pessoa fica com aquele comportamento infantil, né? E também teve algum bloqueio, um trauma, que falou que ela não pode superar uma ocorrência, então gerou um bloqueio às vezes. Em razão de tal estado, revelam-se inseguras e egocêntricas, os adultos nesse caso, né? Já com esse trauma, com essa situação. Possuem frágil estrutura moral e não demonstram senso de equilíbrio, dificilmente assumindo e desincumbindo-se de responsabilidades, apresentando grande instabilidade nas decisões e uma terrível incapacidade de doar sem receber, de auxiliar sem gratificação de qualquer natureza, baseando seus raciocínios em sonhos vagos, absurdos, que as conduzem a atitudes ilógicas, destituídas de discernimento crítico. Como consequência, têm a forma e a força de adultos, exercem funções e desenvolvem programas pertinentes à idade da razão, sem que hajam saído da infância. Porque são dicotômicas, ou seja, têm uma aparência física adulta e uma psique infantil, tornam-se perigosas, em decorrência das suas reações imprevisíveis diante das ocorrências que as surpreendem. Sob o ponto de vista espiritual, trata-se de criaturas jovens na responsabilidade, inabituadas aos compromissos superiores, cujas experiências se desenvolveram em campos de superficialidades e interesses pessoais, sem maiores aquisições morais. Soma-se a essa conduta imatura a interferência psíquica dos espíritos afins, dos adversários da retaguarda, que as levam ao estado de grave apatia, desinteresse pelos valores nobilitantes e, porque maleáveis às induções perniciosas, transformam-se em instrumentos de perturbação e delinquência. Aparentemente, são simpáticas por conveniência, gentis, enquanto seus interesses têm primazia, saturando-se com facilidade de tudo e de todos, transferindo-se de ideais e objetivos, que até há pouco eram a sua própria vida, para outros, transferindo dos objetivos para outros, ou nenhuns, com a maior disfarçatez e irresponsabilidade. Para o bem da comunidade e deles próprios, cabe aos adultos fazer um exame de si mesmos, uma autoanálise de suas atitudes, uma avaliação periódica do comportamento, envidando esforços para educar-se ou reeducar-se no campo emocional ou no setor comportamental, no qual se lhes faça necessário. Assim, mediante a disciplina da vontade, exercício mental correto em torno de ideais relevantes e dos pensamentos enobrecidos, torna-se-lhes mais duradouros os impulsos para o equilíbrio, que se estruturará ao longo do tempo em atividades salutares, evitando-se prejuízos sociais, distúrbios psicológicos e de comportamento, e serão interrompidos graves conúbios obsessivos
de longo curso. Então, ele colocou aqui disciplina da vontade, exercício mental correto com ideias relevantes, pensamento enobrecido, as mesmas, vamos dizer, estratégias que a gente conversa sempre. A maturidade psicológica do homem leva-o a uma atitude dinâmica, em que ele busca desenvolver-se cada vez mais, oferecendo-lhe possibilidades de realizar uma situação harmônica entre ele, a sociedade e o ambiente no qual se encontra colocado. Certamente que essa conquista é obtida através das reencarnações, como decorrência das vivências e aprendizagens que despertam no ser a consciência, que abre as possibilidades para além do pensamento, a faixa da intuição. Agora vamos ver um anexo com esses textos da Joana, tá? Que vão explicar um pouco esse assunto aí e depois teremos uma participação especial explicando mais ainda os textos aqui da Joana. Eu até comentei antes aqui que o pessoal fala muito lá na live que essa irmã Angélica, que não é o caso, quem está contando aqui é o médico, né, o doutor Lustosa, mas geralmente no texto que tem a irmã Angélica está falando, eles falam que esse texto tudo indica que é a Joana de Anjos, essa irmã Angélica dessa época aí. E aí o texto aqui a gente vai ver que é bem parecido do que a gente acabou de ler que o Miranda escreveu. O Miranda é um dos vamos dizer, discípulos da Joana, né? Que ele ficou 30 anos trabalhando com ela no plano espiritual para poder depois escrever os livros. Então, assim, vamos ver aqui o que a Joana fala, que é bem assim, mais um aprofundamento do que foi escrito. Aqui no livro Momentos de Consciência, Joana Condivaldo, capítulo 7, Maturidade e Consciência. A consciência atinge a plena conquista quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é o resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. A maturidade psicológica não se restringe ao período de desenvolvimento da infância, e sim às várias fases da vida, considerando-se que a aprendizagem e o crescimento não cessam nunca. O mecanismo para amadurecimento psicológico do ser expressa-se de maneira natural, aguardando que a vontade e o contínuo esforço para o reconhecimento das debilidades físicas, emocionais e outras facultem o ânimo para corrigi-las e superá-las. O amadurecimento psicológico se exterioriza quando se ama, quando se alcança esse sentimento ablativo. É o mesmo termo que foi usado lá pelo Miranda, né? Aliás, pelo Dr. Lustosa. E que é o quê? Quando se alcança esse sentimento, quando tem a capacidade de dar. Então, esse amadurecimento se exterioriza quando se ama, demonstrando a libertação da idade infantil. Egocêntrica e ambiciosa, a criança pega-se à posse e não doa, exigindo ser protegida e jamais protegendo, amada sem saber amar, nem como expressar o amor. O seu amor é possessivo e sempre se revela no receber, no tomar. O seu tempo é presente total. O adulto compreende que o amor é a ciência e a arte de doar, de proporcionar felicidade a outro. O seu tempo é o futuro que o momento constrói etapa a etapa, à medida que lhe amadurecem a afetividade e o psiquismo. Enquanto o amor não sente prazer em doar, experimenta o período infantil, caracterizando pelo ciúme, pela insegurança, pelas exigências descabidas, portanto, egocêntrico, impróprio. Quem ama com amadurecimento planifica-se com a felicidade do ser amado e beneficia-se pelo prazer de amar. Há nele uma compreensão de liberdade que alcança os patamares elevados da renúncia pessoal, em favor da ampla movimentação e alegria do ser amado. E o idoso amadurecido, é que ela já coloca ele já amadurecido, porque lá no texto falou, o idoso, ele está sempre achando que né, o tempo já está terminando e para ele vive no passado. Aí lembrando, né, que foi falado no texto. Agora que vai falar, um idoso amadurecido realiza-se em constantes experiências de amor e vivências culturais, emocionais, sociais beneficentes, livres do passado, das reminiscências, que lhe constituem prazer fluido, no entanto, sem sentido. Como o crescimento do homem não termina
Como o crescimento do homem maduro não termina, a sua consciência promove-o a certeza de que, desvestido do corpo, ele prosseguirá evoluindo. Agora, do livro Ser Consciente, Joana Condivaldo, no capítulo Autoconsciência e Maturidade. A Eva Joana vai falar que a maturidade psicológica acontece em quatro fases: maturidade afetiva, mental, moral, social. Então, vamos ver a primeira. A primeira fase, que é afetiva, é quando o ser deixa de ser captativo para tornar-se ablativo. Capacidade de dar. A mesma, vocês veem que é quase a mesma frase, né? Que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Da posição receptiva egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos. Na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor. Essa aqui é a maturidade afetiva. Expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição e à perturbação. Desenvolve-se então uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, conduzindo à imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo esquecimento do ser em si mesmo com a lembrança constante do seu próximo. Aí a segunda etapa aqui é a maturidade mental. Ela ocorre graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia fé no homem, na vida e em Deus. O amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após alcançar o amadurecimento afetivo, a gente consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Então, depois do mental, vamos para a maturidade moral. É responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. A escala dos valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outrem. A maturidade moral liberta, pois despedaçar os códigos da hipocrisia e das circunstâncias que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade, da tirania. A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. E na última classificação aqui, maturidade social, surge naturalmente após a etapa moral. Por quê? Autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. É aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o ego, perturbador e finito, circular, estreito e sem metas. Superar o estado do egocêntrico para tornar-se útil socialmente caracteriza o rompimento com o círculo familiar da infância e abre-o à comunidade, que é a grande escola da vida. O indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, por contrário, aliena-se. Também a gente já estudou, né, que não vai evoluir, né, se ele ficar afastado de tudo. O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior a fim de planificar-se no grupo. Quem lograr sua consciência individual supera a violência, a separatividade e, afetuoso, racional, integra o grupo social, promovendo e desenvolvendo-se cada vez mais, rico de compreensão, fraternidade, amor e paz. O homem maduro psicologicamente vive em amplidão infinita das aspirações do bom, do belo,
do verdadeiro e esvaído do ego, atinge o self, tornando-se homem integral, ideal no rumo do infinito. E último textinho aqui, livro Momentos da Consciência, da Joana Condivaldo, também no capítulo 1, falando de aquisição da consciência. No momento da conscientização, isto é, no instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição do ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, certo e errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetiva o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. Herdeiro de si mesmo, das experiências transatas, o ser evolui por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, somando conquistas. Jamais retrocede nesse processo, mesmo quando aparentemente reencarna dentro das paredes de enfermidades limitadoras, seria aquelas deficiências, né, que bloqueiam o corpo, a mente ou a emoção, gerando tormento. Então, jamais, o espírito jamais retrocede. Ele sempre vai, ele pode ficar numa existência parado, né? Vamos dizer que ele fica ali no estado de latência que ele fica parado, mas ele, mesmo estando todo com várias deficiências mentais e físicas, ele vai estar ali sempre crescendo. A aquisição da consciência é o desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. A tua existência terrena pode ser considerada uma empresa, que deves dirigir de forma segura, a mais cuidadosa possível. Tá? Ela termina esse capítulo falando algumas breves regras a ajudar-te-ão no desempenho do empreendimento, tais como: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Evita eleger homens modelos para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e, às vezes, comprometem-se, o que de maneira alguma deve constituir desestímulo. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se erras, repete a ação. E se acertas, segue adiante. Não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Ter em mente que os teus não são os piores problemas. Tenha em mente, né? Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Então, você que fica dando valor àquele peso, mas os problemas também todo mundo tem, como foi colocado, né? Libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para para perseverar e produzir. Então, sem queixa, como a gente já viu no capítulo anterior, pessimista e meditar mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Nunca cedas espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar e perturbação. E, por último, aqui tem o que faças, faze o bem, com dedicação. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Então, terminando esse textinho aqui agora, eu vou chamar aqui para me ajudar, para fazer aqui um complemento, a Sandra. Vou passar ela para a co-host. Eu consegui, né, Sandra? Deixa eu clicar aqui no negocinho. Tá, então eu vou te fazer, colocar agora para você colocar a apresentação aí para fechar o assunto, tá? Já passei. Tá contigo a bola, Sandra. Aham.
Aí vai apresentar um slide. Está em tela cheia? Vocês estão vendo em tela cheia? Não, tá na igual que eu te mostrei do meu computador. Tá o texto pequeno e os slides pequenos todo lado. Texto. Dá para Hum, enxergar bem, mas não tá a mas, tela cheia, não. uhum, só um minuto. Fica lá em apresentação de slides, né? Uhum. Eu também tenho um certo tempinho que eu não uso, aí estou. Se a gente não conseguir, deixa assim nessa tela mesmo, que dá pra gente ver. O problema é que você falou que você quer ir passando ele um por um, né? É, exato, Aí, com os efeitos, né, que fica aham. mais fácil, né? Aí que você clicar, depois que você botar ele para apresentar, compartilhar, você clicar lá em cima, dá certo? Pedir para apresentar slide ou tem que ser antes? Acho que tem que ser antes, né? Eu acho que é isso mesmo. Né? É lá Bota no ele, menu, é lá no menu. é porque aí você bota ele para apresentar slide, aí depois você bota para compartilhar. Porque quando eu passo o vídeo, eu tenho que fazer tudo antes de botar o vídeo. Depois de levar muita surra, eu aprendi. Tá tentando isso? Então, ainda Hum. está na tela pequena, né? Tá, você consegue clicar lá na apresentação de slide agora? Acho que não consegue, né? Foi? Você não consegue clicar aqui em cima, apresentação de slide, botar para ele passar slide? Não, Sultane, não dá certo. Só Tem que depois. ser desse jeito. Porque com a Foi. apresentação de slide, fica só na primeira e não Ah, prossegue. então é isso, vai ter que ficar assim mesmo, Sandro. Olha, não, não é bem assim, porque eu dava aula antes e isso acontecia, a gente passava a aula com a Com tela slide. cheia, com É, a gente não slide conseguiu, não, tá? A gente cheio. já tentou algumas É, vezes. a gente não conseguiu, Não, realmente a gente não não sei se conseguiu. é o Zoom, a gente não conseguiu. Falta de conhecimento nosso mesmo. Olha só, se clicar naquele primeiro slide do lado esquerdo. Não, aí ele vai ficar passando só os slides, vai ficar sempre os pequenininhos do lado. Teria que mandar apresentar, e aí começa do começo, e aí vai um por um. Só que a gente, Sim, mas se você clicar duas vezes naquele primeiro slide do lado esquerdo, eu comigo, acho que ele começa a apresentar. comigo não dá certo, não. Me só apresenta quando eu peço apresentação de slide, e aí vou lá, porque tem que ir lá em Mas cima. você já fez isso que eu estou Já, falando? já fiz de tudo que você pode imaginar. Eu e a Carla já tentamos uma vez, a gente não conseguiu. Realmente fica difícil. Vai ter que fazer assim mesmo, Sandra, para não demorar muito tempo. Vamos fazer com o pequeno, do jeito que você colocar agora, que senão, tá vendo? Não adianta, ficou do mesmo jeito. Vai controlando É, aí você, porque você controla, vai clicando nos slidezinhos e vai passando. É o jeito, que já tem. Senão a gente não vai conseguir depois o resto pro comentário, né? tá bom. É uma pena. Vamos treinar isso outro dia, fora do estudo, para ver se a gente Vamos, acerta. porque é estranho, de repente é uma característica desse que você usa, porque tem, Exatamente, por isso que eu te né, falei. eu e Mara, a gente passava, com outras pessoas já fiz isso várias vezes, ficava com co-host, Pois então, é. Não, não consigo co-host, é isso que eu te falei. Esse Zoom aqui é bem diferente. Que todo mundo fala que sabe, coloca e eu nunca consegui botar. uhum, pois Então é. vamos lá, Então, começa aí. vamos lá. Então, esses slides vêm de uma aula sobre envelhecimento, né? Então, a questão era se a psique, né, o corpo envelhece e a psique, né, esse ser, né, que nós somos, que usa esse corpo físico, será que ele envelhece? Então, para explicar isso, a gente usa a psicologia do desenvolvimento psicossocial, que foi desenvolvida por Eric Erikson. Tá? Ele teve oportunidade de estudar culturas completamente diferentes das nossas, né? Que são os índios americanos, né? Os Sioux e Yurok, se é que fala assim, né? Mas, então, foi assim que ele percebeu como é que isso acontece no meio da sociedade. O que que leva uma pessoa a conseguir?
né, sucesso e a outra a não conseguir sucesso. Então, né, ele entende, né, esse sucesso que vem pela possibilidade de resolver as crises da evolução em cada idade, né? Foi daí que veio, né, uma frase, né, uma expressão que a gente usa muito, que é a crise da adolescência, né? Que são aqueles momentos difíceis que antes criança precisa resolver, precisa passar para depois chegar a ser um adulto jovem, né? Então, conseguir passar bem por essas crises, né, é que vai trazer essa habilidade que vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, Rolomei, que é um outro psicólogo, ele fala que a possibilidade de reajustar as tensões da personalidade é o maior dom, pois ela significa crescimento, desenvolvimento e realização de potencialidades. Reajustamento de tensões da personalidade é sinônimo de criatividade. Então, né, vem as crises, né, no caso, a crise da adolescência, aquele conjunto, né, de situações que ele precisa conseguir digerir e solucionar dentro de si e lidar com aquilo para poder seguir adiante. Então, seguindo isso em todas as fases, a gente vai conseguir ter uma vida com significado, né? Então, se a psique, né, se esse ser, né, esse ser que agora eu posso dizer, né, esse ser espiritual enfrenta negativamente, ou seja, não consegue resolver esse período, ela sai dessa situação fragilizada. Ela não confia em si mesma, ela tem medo, né? Ela se sente inadequada, né? E se enfrenta positivamente, ao contrário, ela sai mais forte e estável. É por isso que a gente precisa dessas crises. A gente precisa pegar os problemas, resolvê-los e seguir adiante. Resolvendo bem ou mal, a gente precisa tentar estar na tentativa sempre de seguir adiante, de processar o problema. A gente pode não encontrar as melhores soluções, mas a gente precisa dar o nosso máximo para que aquilo siga, né? E tem o Viktor Frankl, ele diz, né? Viktor Frankl é aquele que viveu, foi um judeu, né, que foi preso, que saiu de lá, escreveu vários livros, né, e fala sobre essa experiência dele. O livro mais famoso dele é sobre a experiência que ele viveu num campo de concentração. Ele diz que a liberdade humana é uma liberdade limitada. O homem não é livre de certas condições, mas é livre para tomar posições diante delas. Então, essa é a questão da crise, né? Vem a crise, vem o problema, você se posiciona em relação àquilo, tendo uma boa solução ou não tendo uma boa solução, não é isso que importa. O importante é você processar e você seguir adiante, porque certamente, né, não vamos resolver sempre bem todas as coisas. Então, eu não coloquei as outras fases, principalmente porque nelas está muito ligado ao desenvolvimento do corpo ainda, né? Então, por isso que eu só coloquei da frase do adulto jovem para frente, tá? Então, as 5 primeiras fases vai do nascimento até a adolescência. Na sexta fase, é o adulto jovem, né? E aqui existe a questão, a crise da nossa dificuldade de lidar com intimidade, né? E com o distanciamento. A gente fica, né? Essa é a questão que a gente precisa lidar. Essa fase ele chama de amor, tá? Nessa fase, se eu consigo, né, lidar com essa questão de estar íntimo, estar distante, né, das pessoas, se eu lido positivamente, eu vou conseguir, né, eu vou conseguir aprender a amar, né, eu vou encontrar com o outro, ou seja, eu vou estar com o outro, deixando esse outro livre, né, e aí é que existe a possibilidade da construção de um projeto amoroso. Então, é por isso, né, que a maioria dos casamentos se dá nessa época, justamente por causa disso, né? As pessoas estão descobrindo essa fase. Agora, se eu enfrento negativamente, aí eu vou
né? Me afastar de mim mesmo, eu vou me alienar do meu modo de vida, dos meus valores, eu vou viver distante dessas coisas. A sétima fase, né, é a idade adulta, onde, né, o que se trabalha é a generatividade, que seria, né, a possibilidade de conquista, a busca por realização, né, ser produtivo, né, construir coisas. Então, é nessa fase, né? E a estagnação, né? Que seria, né, justamente o contrário disso. Então, a generatividade a gente pode chamar de uma vida autêntica, é uma vida de sucesso, uma vida onde você procura fazer as coisas e seguir adiante. Rolomei, de novo, né? Ele diz que a coragem é que é a virtude dessa fase da vida, né? Ele diz que coragem é a virtude básica para todos os que continuam a crescer, a progredir, né? Então, essa coragem é que sustenta esse crescimento. E essa coragem se baseia no sucesso das outras fases. Ele diz também que é preciso mais coragem ainda para reservar a liberdade íntima e prosseguir na jornada interior em direção a novas conquistas, do que desafiar a liberdade exterior. Né? Esse desafio à liberdade exterior, ele já ficou lá na juventude, né? Foi na juventude, 15 anos, que a gente vivia essa questão. Agora, quando a gente procura, né, se interiorizar, se conhecer, é necessário muito mais coragem para ir dentro de si, né? E aí, né, conseguir novas conquistas, novos conhecimentos, novas possibilidades. Então, nessa fase que ele chama de cuidado, né, se você enfrenta positivamente, né, você tem esse sentimento de pertencimento, de engajamento, você se sente dentro da sociedade, você se sente dentro da família, você se sente parte, né, do seu país, então você está ali sendo, né, no meio de todos aqueles, você é alguém. Também desenvolve-se a consciência da condição de sujeito cidadão, ou seja, você se interessa pela política, você se interessa pelas questões que são importantes para a vida de todos, né? Daí vem uma responsabilidade social e política, e aí você consegue se posicionar, né? Ter uma ideia clara do que você prefere, de como é que você acha que as coisas deveriam ser, né? E a coisa mais difícil de todas, né, você toma consciência da finitude. Você entende que você está nessa vida por um tempo, né? E aí você consegue organizar tanto o que você tem agora, quanto, né? E aí, por isso, né, que fica pensando na próxima fase, no futuro, né? Porque você consegue se organizar para viver aqui e para é, ser possível a condição da vida, né, quando você não puder mais trabalhar, por exemplo. Mas, se você enfrenta negativamente, né, essas questões, você vai ter um sentimento de inutilidade social, né? O seu voto não serve, né? Não adianta de nada, você é mais um número, né? E aí você não se sente mais responsável por nada do que está acontecendo, porque, afinal de contas, você não é nada, né? E você vira para dentro de si só preocupado com a sua parte, né, das coisas. Você só liga para, né, a sua casa, ou para a sua família, ou para, né, aquela atividade que você desenvolve, e você fica, né, só centralizado ali. E na oitava fase, né, que já seria a velhice, né, você desenvolve a integridade, né, e se você não desenvolve isso, né, você tem esse sentimento de desesperança, que é o que ele chama, né, de sabedoria. Se você enfrenta positivamente, né, você sente, né, olha para trás e tem o sentimento de missão cumprida, você conseguiu se colocar em relação às coisas que você podia, você saiu de tal lugar, chegou a tal lugar, e você realizou isso e aquilo, né?
Então, você tem a generatividade, né, orientada para a cultura. Você vai procurar ser uma pessoa que entende mais as coisas, você vai viver momentos culturais, mais ou menos como Joana, né? E você faz essa avaliação do percurso da existência. Você tem essa coragem, né, de olhar para trás e dizer das suas possibilidades, daquilo que foi possível realizar, daquilo que você não conseguiu realizar, como foi esse percurso. Mas se você enfrenta isso negativamente, aí, né, você não tem mais tempo. E daí vem o desespero, e aí, né, tantas reações negativas, né, nessa fase da vida, né? É, por exemplo, né, a gente tem uma questão muito séria em relação aos idosos que suicidam, né? Então, o suicídio na terceira idade é uma coisa forte, né? O suicídio em bairros de classe média, por exemplo, Copacabana, né? Que tem uma massa de idosos muito grande, tem essa questão muito clara, né? E tem também esse sentimento da falta de tempo. Você não tem mais tempo para criar tantas coisas, para, né, desenvolver tantas coisas. E aí, o que foi a sua vida? Né? Então, são essas questões principais. Né? Então, nessa Psicologia do Desenvolvimento Psicossocial, ele coloca, né, a vida autêntica como a capacidade de interrogar sobre a própria existência e sobre o sentido da vida, né? Quais as coisas que são importantes, quais as coisas que vão ficar, quais as coisas que são importantes deixar para o próximo, né? Deixar aí com aqueles, né, que serão os filhos, aqueles que serão os netos, o que você tem para deixar como papel, né? E nessa vida autêntica, você é sempre um ser de projeto, você está sempre evoluindo, procurando conhecer mais, procurando aprender mais, procurando se integrar em mais núcleos, né? Conhecer mais pessoas. Então, essa seria uma vida autêntica. E a vida inautêntica, né? Aí eu vou desenvolver, né, um distanciamento de mim mesmo, né? Não vou me conhecer, não vou saber o que eu sinto, não vou saber o que eu quero, o que eu gosto. Então, uma vida de dúvidas, né? E nessa vida inautêntica, eu passo a vida sem perguntar nada à vida. Eu passo a vida, né, vivendo por viver, né? Tipo, deixa a vida me levar, né? Ir para onde vai todo mundo, né? Estar sempre em cima do muro. E aí é uma vida mesquinha, uma vida que não realiza o potencial que todos nós temos, né? Somos seres humanos, somos, né, filhos de Deus, então temos muito a ser e a atuar na vida, né? Teremos uma vida também, né, longe de nós próprios, longe do que nós somos, espíritos imortais, filhos de Deus, criados simples e ignorantes e com a possibilidade de chegar à perfeição, chegarmos, né, ao mesmo nível que está Jesus. Então, né, essa vida é uma vida de tristezas, né? E aí deixar de realizar essas aspirações, né? Deixar de ser, né, de realizar aqueles sonhos que você tinha quando criança, aquelas brincadeiras de criança em que você se via, né, como médico, como advogado, como mãe, né, não ter conseguido realizar essas coisas, né, isso tudo faz parte da vida inautêntica, né, sem autenticidade, sem você inteiro dentro da vida. Então, essas são as questões paralelas, né, ao que Joana colocou, mas com essa visão apenas da psicologia, né, com essa visão um pouco mais estreita, mas que, né, a gente viu que passo a passo é a mesma coisa. Então, perguntas, a nossa Sultane está aí para responder Aí. todas. Eu E ia responder, então, botei você para me ajudar, por isso mesmo. Voltei para ser host. Então, aí foi assim, mais para um complemento mesmo, porque esse capítulo, eu que falei com vocês no começo, ele era bem em função do perfil psicológico, tanto do Maurício quanto do Agus, que vai continuar falando agora. Pela hora, eu vou fazer diferente hoje. Eu quero que vocês anotem qualquer coisa que vocês querem comentar e perguntar.
porque aí eu vou acabar de ler, que é um trechinho pequeno do capítulo, e aí nós vamos comentar tudo junto, tá bom? Para a gente não atrapalhar, porque aí a gente fica parando aqui, e aí depois vamos parar e comentar tudo no final. Só faltam poucas, faltam 2 páginas só para a gente comentar. Para eu ler do texto aqui do capítulo, tá bom? Nem perguntei se tá bom para vocês antes, porque pela hora aqui a gente vai ter que fazer assim. Vou continuar, porque inclusive vai falar coisas que a Sandra até comentou aí, né? Então aí o doutor Lustosa continuou falando, tá falando do Maurício, né? Então ele vai falar, olha, ele, herdeiro dos hábitos equivocados e ligado emocionalmente a outros semelhantes de insânia, o seu desenvolvimento psíquico, em algumas funções, pelo impositivo da reencarnação, faz-se unilateralmente em razão do corpo perispiritual, ao modelar as organizações fisiológicas e psicológicas, plasmar os efeitos dos inditosos procedimentos pretéritos como mecanismos de recuperação espiritual. Então, vamos resumir e traduzir. Quando antes ele fala assim, pô, ele nesses companheiros de insânia, o que que aconteceu? Fez um monte de marcação no seu perispírito, certo? A gente lembra que qualquer ação que não está na lei de Deus, a gente vai gravando no perispírito, aquilo fica formada ali e depois vai ter que sair aonde? Na nossa reencarnação vai aparecer. Que ele está no perispírito, aparece no nosso corpo físico. Então ele diz que o corpo espiritual, quando ele modelou a organização fisiológica e psicológica, plasmou os efeitos. De quê? Efeito que a causa está onde? Lá nos procedimentos do passado. E aí agora, esses efeitos aqui vão ser mecanismos de recuperação espiritual. Dá a entender, que a gente não sabe ainda, que ele tem um movimento, um desenvolvimento psíquico em algumas funções que não batem lá muito bem, porque ele tem lá com esses problemas todos, que vai estar falando, que aí está falando sobre a infância, e coisa e tal, né? Contou mais ou menos que ele é uma pessoa já com problemas dessa sequência de maturidade psicológica. No momento, o nosso amigo, revelando insatisfação e desconforto íntimo, com a área da afetividade muito perturbada, evadiu-se do lar, vinculando-se a um grupo de jovens músicos, igualmente sonhadores, experimentando drogas alucinógenas que lhes desatam recordações torpes, o afligindo e perturbando. Então, essas drogas aqui, elas ainda vão ajudar a trazer lá o quê? Recordações de outras existências. Mexe lá com a mente dele, né? Mexe com o cérebro lá, a parte do físico e mexe com a mente também. E aí ele começa a recordar e vai misturando, né? Aquelas, vamos dizer, os delírios, né? Vão misturando também com coisas do passado. Lógico, também ali tem a influência espiritual. Oportunamente o visitaremos. Então, o que que é o oportunamente? Quando tiver a oportunidade, na hora certa, eles, o doutor Lustosa está falando, vão visitar ele, vão visitar o Maurício, a fim de o despertarmos para os objetivos mais nobres do espírito, de modo que ele possa canalizar as energias dispersas de forma útil, ganhando a bênção da reencarnação que o felicita. Tomara que ele mantenha as recordações do encontro da noite, daquela reunião do capítulo passado. Que se encontraram, falaram, e ele estava lá meio fora do ar, mas deu a entender que ele estava ali, inclusive ele ficou meio apreensivo na reunião, né? Que a gente viu ali que as reações dele também foram meio de. Parece que teve uma hora até que ele chorou, tô lembrando aqui que ele estava ali meio que choroso. Então, assim, ele está perguntando, tava falando, puxa, tomara que ele lembre, que ele mantenha recordações de encontro dessa noite e deixe-se arrastar pela melancolia e pela frustração. Que aí, quando se ele bate alguma coisa lembrando desse encontro, que ele estava lá, que tem gente que está querendo ajudar, né? Que os benfeitores estavam lá, ele pode entrar numa fase de frustração e em face da não colheita de paz. Ele não está conseguindo paz com as drogas, é lógico, né? E alegrias duradouras no seu atual comportamento. Então ele pode se sentir frustrado e começar a querer mudar o modo de ser, né? Aí, lógico que aí vai ser a hora que eles vão poder interceder ali, inspirando ele para fazer coisa diferente. E assim, ele fazendo isso, ele pode se favorecer com as brechas mentais para a inspiração e a condução dos seus passos em tentames espirituais mais condizentes com os objetivos da sua vida atual. Então, eu estou aguardando que ele possa abrir uma brecha aí, né? Porque por enquanto ele está muito fora, está querendo aquela vida que mostrou que ele era da linha do materialismo, que não acredita em nadismo, né? Que não acredita em nada. Bom, aí o Miranda
passa a perguntar outra coisa. Bom, então por que as reações de cólera e surda revolta de Argos ante as evocações trazidas pela irmã Angélica? Seria talvez melhor que permanecessem adormecidas as ações infelizes de que padece os efeitos, então, né, que ele está com esses efeitos agora das ações que ele fez, então não era para lembrar? Aí o doutor fala assim: se devessem continuar esquecidas, a mentora não as traria à baila. Sabemos que todo fator de trauma, oculto ou esquecido, enquanto não liberado, prossegue como bloqueio. Olha aí, a mesma coisa que foi falada antes, né? No texto antes. Se tem um trauma oculto ou esquecido, enquanto ele não for liberado, permanece como bloqueio, impedindo a renovação do campo em que se instala. A conscientização de qualquer ocorrência é indispensável para uma legítima avaliação de resultados, com um competente interesse por aprimorar a realização, quando é sadia, ou com a correção do ato, pela reeducação e novas tentativas de reparação. Além disso, os nossos conceitos em torno da maturação psicológica da personalidade de Maurício são perfeitamente aplicáveis a Arcos. Então, é o que eu falei, o perfil psicológico dos dois é o mesmo ali, que se revela emotivo em excesso, se permite a autopiedade, quando ele se permite, que ele fica com pena dele mesmo, ah, tadinho, né? Tô aqui com essa tuberculose, elaborando esquemas de evasão sob alegações em que o utilitarismo prevalece. E aí eu fiquei pensando o que o utilitarismo queria significar aqui, porque eu sempre levo para a história da pessoa ficar no materialismo, que é um pouco parecido com o materialismo, mas só para lembrar que o utilitarismo ele foi criado no século, esse termo, né, foi no século XVIII, e defende que a única condição moral que deve ser a busca da felicidade para o maior número de pessoas e que as ações são definidas como certas ou erradas a depender dos seus efeitos. Está meio parecido com o que está acontecendo, né? Hoje em dia, que tudo é relativo, né? Aí não tem, você escuta para lá, não tem certo, não tem errado. Quer dizer que não existe mais, né? As leis de Deus, elas, você não tem essa definição, e é lógico que a gente sabe que tem. Então entrou nesse sistema, nesse tempo do utilitarismo, que significa também que as ações almejam um fim onde as consequências sejam focadas no prazer e na felicidade. Eu tenho que ser feliz, é aquele discurso que a gente sabe. Bem como na utilidade desses atos. Então, é quem está falando aqui, que o Argos acontece isso assim, dele ficar também, né, caindo nesse utilitarismo. E por que as pessoas, tombadas em erros, continua o doutor, né? Quando são flagradas, costumam justificar desconhecimento dos fatores que as levaram aos enganos, produzindo-se a recordação dos malogros do nosso lado. Então, naquela hora não lembra, mas quando passar para o outro lado, aí vai lembrar, né? E contando-se mesmo com parcial esquecimento quando dá a volta para o corpo, sempre ficam reminiscências que afloram nos momentos próximos. Então a pessoa vai, faz a besteira aqui, lembra do outro lado e volta. Só que aí já tá gravado no perispírito. E aí, mesmo que tenha o parcial esquecimento, ficam as reminiscências que afloram nos momentos próprios. Sinais vermelhos na mente, como advertências inconscientes ante novas decisões precipitadas que levam ao caos. Receio de prejudicar os outros, dando surgimento a responsabilidade e consciência de justiça. Então fica tudo meio fora do ar, desequilibrada, né? As reações de enfado e ressentimento, de amargura e de cólera decorrem do temperamento apaixonado e caprichoso de quem se acostumou à usurpação sem admitir reproche, aprovação, né? Ao abuso de posição sem dar lugar à advertência e da arrogância que não permite a demonstração. Isso chama a atenção. Então, assim, aquela pessoa mesmo, do jeito, perfil bem infantil, né? A dor, porém, se encarregará de lapidar-lhe as arestas e submeter-lhe a cerviz mediante os limites orgânicos e as resistências enfraquecidas. Porque vai ter que abaixar a cabeça para isso aí, porque os limites orgânicos vão mostrar, né, a dor e as resistências enfraquecidas, a par dos contínuos conflitos na afetividade e no relacionamento social, que buscará com fonte de estímulo, ressuscitando as velhas paixões. Então fica cavando e lembrando, né? Também acontece isso aí, quando está falando, ressuscitando as velhas paixões do jeito, do modo de ser, né? Porém, sofrerá rejeição aqui e indiferença acolá, após ser constatada a pouca utilidade que possui no jogo das trocas de valores,
num contexto apaixonado e doente, como o em que vivem largas faixas da comunidade terrestre, para as quais a amizade e a afeição fazem-se estabelecidas e sustentadas pelos sólidos implementos das coisas vãs. Então, nada ali é muito sério, tudo me fala descartável, amizade, afeição, não tem baseado em coisas vãs, né? Ser amigo até com interesse, coisa e tal. O nosso Argos tem um longo caminho a percorrer neste quinquênio, no qual a dor e o receio lhe farão companheiros constantes, trabalhando-lhe o espírito rebelde e comprometido. Aí o Miranda pergunta: e Áurea, reencontrará aqueles a quem perturbou? Naquela encarnação que ela não estava com os dois, né? Ela perturbou o pessoal. Notei a reação de desagrado com relação ao esposo e de suspeita em referência ao amigo, Maurício, né? Não lhe teria sido negativa a evocação dos acontecimentos? E o médico fala: de forma alguma. Inevitavelmente, todos nós conduzimos as próprias experiências. Ignorá-las não significa tê-las superado. A dívida esquecida, por melhor que seja a intenção do comprometido, permanece aguardando liquidação. As nossas, como os nossos afetos, ressurgem pela estrada com as disposições que lhes estabelecemos ou motivamos. Ninguém caminha desacompanhado de parceiros, amores ou inimigos. Guardar essa frase que a gente sabe que ninguém caminha, inclusive nós, né? Especialmente nós aqui. Renascimento no corpo é dieta para a evolução, com os ingredientes necessários à saúde moral e espiritual de cada qual. Sentindo-se ludibriada pelo esposo, que lhe ocultou a enfermidade, Áurea desencadeou outras lembranças, que agora irá digerindo, mediante o uso do medicamento evangélico, de que se servirá. Ela é que está mais ligada aí, né, ao espiritismo e está ligada também ao evangelho. E ela vai ficar compreendendo que esta oportunidade é de reparação, ao invés de constituir-lhe um crédito para as alegrias que, por enquanto, não pode fruir. E eu trouxe aqui um slidezinho de uma palestra que eu vou fazer ainda, que vai ser sobre essa parte de expiação. Mas a gente já conversou isso aqui, que essas expiações elas são impostas, não, elas são irrecusáveis. Então, elas podem ser atenuadas, mas não são evitadas. Então, para lembrar que as provações, ela constituem forma de sofrimento reparador que promove. Aí o caso da Áurea não é uma reparação que promove. Ela está tendo uma oportunidade de, e como a expiação, apenas restaurar o equilíbrio perdido. Porque ela desequilibrou, né? E aí vai reconduzir ela para a situação que ela se encontrava antes da queda. Ela zera e começa de novo. Então ela não vai ser promovida, vamos dizer, ela não vai ganhar méritos aí só porque ela está fazendo isso aí, que ela está ali ajudando o marido. Aquilo ali é o mínimo da reparação que ela está fazendo, né? Que no caso, para restaurar o equilíbrio. E é aquela regra que a gente já falou aqui, regra do universo. Quem sujou, limpa. Quem tirou do lugar, põe no lugar de novo. Quem tomou, devolve. Quem desequilibrou, equilibra de novo. Então, na raiz de qualquer tipo de sofrimento, a gente vai lembrar sempre que o autor somos nós mesmos. Nos conduzimos erroneamente, trocando o amor pela dor no processo da evolução. E aí, a Áurea, recordando desses sentimentos duplos que Maurício lhe inspirava no corpo, entendeu e receou a presença. Ela ficou meio que, porque ela reconheceu nele o antigo promotor da sua desdita no matrimônio forçado, a que foi levada após o assassinato daquele a quem realmente amava. Então, a historinha da semana passada, que o Maurício vai dar um jeito de que o Argos, né, fizeram lá uma cilada, e o Felipe, que era marido dela, entra lá no local e o Argos dá-lhe uma apunhalada e mata ele. É isso aí, por causa desse assassinato, ela acabou casando com Argos. Mas foi um matrimônio forçado. E agora, o que que aconteceu na reunião? Ela esclareceu tudo, né? Aí ela ficou, agora recebeu a presença dele. Ela não estava sabendo dessa história, né? De toda a trama. Então, nesse momento, o Bernardo veio convidá-los para visitar um paciente que acabara de dar entrada no sanatório e que fazia parte do grupo ao qual a irmã Angélica prestava assistência. Fomos, portanto, atender ao dever, sinceramente gratificado pelos informes do lúcido amigo, do doutor Lustosa. Então, terminamos aqui, agora vamos para as dúvidas de todo o capítulo, porque ele estava com 5 páginas, tem um trechinho só, dá para a gente comentar tudo aí. Comentários e dúvidas.
Eu gostei muito do que a Sandra colocou e eu me lembrei de lá na congregação, lá nos trabalhos das câmaras, né? Quantas histórias existem lá de irmãos desencarnados que resolvem trabalhar para aliviar o sofrimento de irmãos que chegam em situação terrível, né, no mundo espiritual, por conta dessa vida, né, puramente material, né? É quando a Sandra falou, né, da perda do sentido da vida, dessa incidência, né, muito alta de suicídios na velhice, né, que também na adolescência, que é uma coisa tão, tão difícil, né, e precisa ser tratada, né, com muito cautela, com muito cuidado, né. Eu me lembro que o Haroldo Dutra, ele numa palestra, ele falou é, que, que essas questões, né, da perda do sentido da vida que leva a pessoa a destruir sua própria vida, né, por conta disso, e que né, leva o desalento, né, tem muito a ver com o materialismo, né? E ele fala que o materialismo é uma das maiores mentiras, né, contadas para a humanidade. Eu achei isso muito interessante, porque é verdade, né? Então a gente se depara com esse tipo de situação. Por exemplo, hoje eu tive uma conversa com um colega, né? E aí ele falou, eu falei de Deus, ele estava falando ele é ateu, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele é ateu, porém ele tem um comportamento muito positivo, cristão, né? Faz muitas coisas pelas pessoas, né? Uma pessoa bondosa. Ele não tem um pensamento assim, ah, acabou tudo, então eu vou anarquizar. Ele não é assim, né? Mas olha que isso é muito interessante. E aí ele falou, de Deus, eu falei que eu decidi, eu tomei essa decisão, né, de acreditar em Deus em razão da, desse mundo que a gente olha, né, à nossa volta, né, as coisas que acontecem, né, à nossa volta. E, e que algumas coisas, aí eu falei esse termo, né, que algumas coisas não nos é dado saber, porque nós não temos condições mesmo. E aí ele disse, mas isso é um dogma que você está, né? Você está baseada num dogma da igreja. Eu disse a ele, olha, não, porque é uma decisão, né? Assim como a sua decisão de não acreditar em Deus, eu tomei a decisão de acreditar em Deus, né? E seguir minha vida, isso para mim foi muito importante, me faz muito bem, me traz segurança, me traz tranquilidade. E ao passo que quando você, tudo bem, né? É altamente respeitável a decisão dele, né, de não acreditar, mas em compensação, a insegurança que ele vive é muito maior do que a minha, por causa do medo da morte, daquele do desconhecido, de não saber o que que tem lá do outro lado, se tem um outro lado, né? Então é muito, muito complicado, né? Essa questão do materialismo, porque uma pessoa com uma cabeça mais voltada para essa temática do materialismo, ela não consegue ver sentido nas coisas, porque você vê injustiças, né? Você olha para o lado, você vê o rico, você vê o pobre, você vê o miserável, você não consegue entender. Porque o que que vai explicar isso? É a reencarnação, né? É a justiça divina, né? A nossa consciência agindo, o nosso livre-arbítrio. Não é uma coisa assim, Deus castigou você. Então, na verdade, a pessoa é que está adotando determinados dogmas para poder tomar a decisão de não acreditar, né, em Deus. Mas é interessante o quanto o materialismo causa, porque ele não traz felicidade. Então, você toma a decisão de não acreditar, tudo bem, tá ok, mas você não é feliz, em geral, tá? A gente não pode generalizar,
as situações. Mas, em geral, você não é feliz porque alguma coisa fica faltando, que é essa questão, né, da reencarnação, que a vida continua, que nós estamos hoje numa veste, amanhã a gente está em outra, a gente está numa outra existência. Que bom, né, que continua, porque eu sempre tive essa sensação, né, de que não é possível que a gente morre, acaba tudo, e tudo que você fez por onde, né, você conquistar, aquilo que você leu, aquilo que você estudou, vai para onde, né? Então, uma coisa que não faria sentido. Mas é uma opinião minha, claro, né? É com base no que eu acredito. E o interessante, voltando a falar da questão da Câmara, das câmaras lá na congregação, é isso que eu falo, sabe, gente? O que é relatado pelos espíritos é isso, né? Muitos irmãos aqui que desencarnam, que se recuperam, né? Que estão numa condição mais propícia, eles resolvem rapidamente trabalhar de tantas coisas, né, de tanto sofrimento que vê nos irmãos desencarnados. Então, muitos deles falam, né, que nós precisamos rezar muito, né, para facilitar, para ajudar esses irmãos a saírem dessa situação, né, e fazermos por onde dentro das nossas possibilidades, com a caridade, né? Porque é só a caridade. Porque a questão da depressão, para terminar, que eu estou falando muito, né? A questão da depressão é muitas vezes essa falta, né? Porque não é a falta, eu acho que é o remédio que nos ajuda a curar da depressão é a caridade. Né? E do André Luiz explica muito isso nos livros dele, Joana de Ângeles também, que é a caridade que vai nos tirar da depressão, porque no filme, né, de Valdo, o Mensageiro da Paz, a Joana fala que quem quem dedica, né, a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Aquilo ali para mim foi fantástico, porque trabalho, né? Aí volta para aquela história das câmaras. O que é que os irmãos na espiritualidade fazem? Aqueles que já estão em condições, trabalho para socorrer aqueles que sofrem. Então, é o que nós estamos precisando fazer também, né? Aqui no mundo material, para que a gente também supere as dificuldades, né? É isso aí. Gostei muito da explanação da Sandra. Gostaria que ela A falasse Sandra está mais. contratada agora. Queria muito que ela falasse mais, porque foi muito legal essas explicações. Vou ouvir de novo depois com o É, gravado. isso aí. Quem mais, gente? Alguma dúvida aí da sequência do capítulo mesmo? A história dele foi focada na parte de psicológico, né? Mas a Carla falou um negócio aí, eu vou só reforçar essa história do trabalho, tudo, que o que que é? Ela coloca aqui, né? O doutor Stoll está falando, que aí a pessoa é imatura, coisa e tal, e aí somando essa conduta imatura, tem a interferência dos espíritos, né? Dos adversários da retaguarda, que vão deixar a pessoa em estado de apatia, entra nos sintomas da obsessão, desinteresse por valores nobres, e aí e as induções perniciosas vão transformar a pessoa em instrumento de perturbação e delinquência, perturbam a família e a sociedade, né? Então aí fala assim, para o bem da comunidade, deles próprios, de todos nós, cabe aos adultos fazer um exame de si mesmos. Aí voltamos à história do autoconhecimento, uma autoanálise de suas atitudes, uma avaliação periódica do comportamento, que é ela, que é o que, né, que o Santo Agostinho fala lá na pergunta 919, que ele fala, bom, vamos pegar, né, vamos avaliar o que que a gente fez hoje, né, o que você pega, para e pensa no final do dia, que já falando, não vamos fazer de noite não, senão a gente não dorme, a gente já brincou aqui com isso, mas você avaliar uma periódica, avaliação periódica, se você todo dia não, você de vez em quando vai, o que que eu fiz essa semana, e vai olhando as atitudes, né? Prestando atenção no momento também, quando você já está com a mente mais desperta, né? Com mais percepção, você começa a perceber na hora o que você não está fazendo uma coisa boa. E aí, com isso, a gente faz essa autoanálise, a gente começa a envidar esforços para se reeducar.
Então, se renovar, né? Aquela renovação, que alguns chamam de reforma, renovação íntima. Só assim, vendo o que que eu fiz, não estou fazendo correto, eu tenho que modificar, não está certo isso, né? Tem um certo e errado na lei de Deus. E aí vamos nós para uma reeducação, que nossos hábitos, para mudar hábito, tem que ficar fazendo, repetindo, repetindo. E aí, mediante a nossa disciplina da vontade, um exercício mental correto, que é a hora que você vai vigiar seus pensamentos. Vai fazer seus pensamentos. Causou uma diferença aqui. Olha o exercício mental. Troca o pensamento ruim por um pensamento bom, né? E passa umas ideias para as ideias relevantes, ideias nobres, pensamentos enobrecidos, está falando também. Que aí você vai conseguir ter mais um impulso mais duradouro para o equilíbrio e se estruturar ao longo do tempo para atividades salutares. E as atividades salutares, toda atividade útil, né? Ela é um trabalho, e assim você ajuda a evitar prejuízo social, distúrbio psicológico e de comportamento seu e de atrapalhar a vida dos outros. E o final do parágrafo é: serão interrompidos graves conúbios obsessivos de longo curso. Agindo dessa maneira, se você tiver com alguma obsessão, esse espírito ou esses espíritos estão ali, vão ver que você está se modificando. E aí também, ou eles vão se modificando também, ou eles começam a querer sair fora porque não está valendo mais, porque essa pessoa está ficando muito chata e aí eu não quero conviver com ela. Então, assim, foi o que eu achei de mais assim interessante, baseado até no que a Carla foi falando ali, eu fui procurando aqui, que é a pessoa ter. Aí ele fala também sabe, que essa conquista é obtida através das reencarnações, né? À medida que você tem várias vivências e aprendizagens que despertam na gente, que despertam no ser a consciência. A sua consciência começa a ter, você começa a ficar mais consciente, né? Uma consciência mais é, aberta para esse tipo de experiência, e você abre as possibilidades para além do pensamento, a faixa da intuição. A faixa da intuição ela vai aparecer quando você está realmente com mais percepção. E aí tem exercício para você aumentar sua percepção, exercícios para ficar em silêncio, né? Trabalhando ali, no caso, trabalhando numa meditação, esperando para refletir o assunto, mas na verdade vendo o que que você está pensando, o que que está passando. Denise, fale. Su, quando eu me tornei espírita, né, porque eu era católica e eu me tornei espírita em 2011. E aí, o que você começa a aprender? Tudo isso que você falou. Tudo isso você tu começa a ter consciência porque você começa a estudar a espiritualidade. E aí você toma consciência de tudo isso que você está falando aí, né? Da realidade, do porquê que você, para onde você vai, de onde você veio, porque realmente acontece determinadas coisas com você e você não tem explicação para esse tipo de acontecimento. E só com a espiritualidade, só com o estudo disso, é que eu consegui me conformar, é que eu consegui me conscientizar, né, de que eu ainda sou muito feliz porque eu estou aprendendo, que eu ainda sou muito feliz que eu estou aqui tendo essa oportunidade de saber de tudo isso, né? Porque quanta gente consegue sofrer, continua sofrendo e se amargurando e xingando a Deus e xingando a Deus e a população, né? Porque a gente sofre também em volta, porque não tem conhecimento disso. E eu acho que depois que você começa a estudar o espiritismo, a doutrina, o que que é, o que que aconteceu, por que que está assim, é que você fica eu estou muito mais feliz hoje. Sou muito mais consciente e muito mais perceptiva de tudo aí que você está falando, dessas percepções que a gente tem, porque a gente está tendo, né, a oportunidade desse conhecimento, e principalmente com as suas aulas, nas nossas reuniões, como isso é produtivo para a gente, né? Tem horas que eu falo assim, meu Deus, o que que é isso? Parece que entrou, né? Entra, né? Tá assim, estou vivendo, né? Estou vivendo tudo isso que o Miranda fala, que o André Luiz fala,
que o Chico Xavier deixou escrito para gente, que o Divaldo descortina. Poxa, que o Haroldo também fala. Poxa, então, eu acho que nesse momento, a única coisa que a gente pode fazer, e olha que nesse momento eu estou muito triste, estou vivendo, estou muito angustiada com tudo que está me acontecendo, eu só posso ter o- a conformidade de ser espírita, porque eu tenho explicação para isso tudo, entendeu? Que eu acho que se eu não fosse espírita, a angústia ia ser muito maior de tudo isso. Então, tudo que vocês falaram hoje, tanto como da psicologia, da espiritualidade, da depressão, tudo isso é a oportunidade que nós temos que estar tendo para aprender, né? Eu acho que é isso, Su. Eu não sei se Não, você eu estou ainda aqui reforçou o que a Carla falou, que a Carla deu o exemplo do ateu, né? Mas não precisa aí que você vê que a gente não é porque o espiritismo é o melhor, mas o que que acontece com a doutrina espírita? Você veio da católica, né, do catolicismo, E olha, numa eu era sequência. católica, apostólica, É, romana e dizimista praticante, tá? então, Eu você era estava lá estudando também as coisas, né? O isso, evangelho da maneira que eles eu trazem para a gosto, gente. aham, E aham. aí, Mas a que a sei, cara falou, o ateu não sabe, também o materialista. Então, não é só o ateu materialista, toda pessoa não, que não não tem só um ateu, acesso não. a essas Todo mundo, eu informações. acho, exatamente, exatamente. Quem não tem um pouco de espiritualidade na vida, que não tem essas informações que Kardec, graças a Deus, trouxe para gente, eu acho que sofre mais, sofre muito mais. E sofre sem saber por quê. E ainda acrescento, tá? Que tem muita pessoa que se diz espírita que também continua sem poder acessar essas informações porque Denise não foi sem estuda, áudio? né? Aí a pessoa assiste as reuniões e só não coloca em prática nada do que está aprendendo ali, e a pessoa continua também, às vezes, falando num jeito, que você vê que a pessoa está falando num jeito que parece materialista, e aí também não aprendeu. Então, a gente, com esses livros aqui, como você colocou aí, você vê que a gente vai ampliando nossa visão e vamos aprofundando. Quanto mais a gente amplia e aprofunda, a gente começa a sentir melhor, conseguir passar pelas experiências na vida, com experiências que a gente não, né, numa situação que não está boa. A gente lembra, que acabou de falar aí no final do capítulo, até eu já tirei aqui, era o texto da Joana. Fala assim, ó, você pensa que a tua dor é maior? Não, é não. Vai lá, faça aquelas dicas no final, que eu vou mandar para vocês do arquivo, que eu fechei já aqui. Ela falando, vai, olha, continua, persevera, trabalha, porque isso tudo é a força que a gente tem que ter, sabendo que nós estamos aqui, como foi falado, até a Sandra falou, um tempo que é finito, nós somos imortais, mas o tempo aqui é finito, e aí a gente tem que fazer o nosso melhor, sempre, enquanto a gente está aqui. E daí a gente vai colocando tudo em prática que Jesus colocou e vamos assim, com o coração mais tranquilo, né, mais aberto com todo o que a doutrina traz, porque É a uma doutrina oportunidade que explicou. nós temos tendo, né? É uma oportunidade que nós temos. Exatamente. E a doutrina também veio esclarecer muita coisa que Jesus falou. Então, assim, você junta tudo, faz um pacote completo. Nós temos tudo nessa oportunidade maravilhosa para a gente sair daqui bem melhor, porque pelo menos a gente vai sair sabendo. Não podemos fazer que a gente tropeça, cai, mas a gente tem que levantar. E nisso aí a gente sai melhor. Pelo menos alguma coisa a gente vai aprender, com certeza. Já é 8:55. Vamos ter que fechar aí, né, gente? Alguém quer colocar mais uma coisinha rápida? E aí depois, senão a gente vai e fecha aqui os comentários. E aí, como esse capítulo foi muito assim, não tanto da historinha, né? É o que eu falei, até que eu perguntou, eu não assisti o outro todo, eu vou ficar perdida. Não, não vai ficar, porque os capítulos estão sendo meio que como temas. Deu a entender que o próximo capítulo ele vai ver a outra pessoa. Então, assim, a pessoa que não está podendo ver toda semana, ela vai acompanhando, mas tá, de qualquer maneira, vai aprendendo. Temos que ir seguir em frente. Você não pode ficar deixando acumular que depois não dá conta, né? Carla, então fecha aí pra gente, falta 4 minutinhos, vamos fazer a oração final? Vamos. Jesus amado, muito obrigada por essa noite maravilhosa de estudos, de troca de ideias. Ilumine nossas consciências, ilumine nossas caminhadas, para que nós possamos
melhorar cada vez mais, que a gente possa fazer o melhor pelo próximo. Agradeço imensamente esses bons espíritos que trazem essa obra maravilhosa para o nosso conhecimento, auxiliando a todos nós. Que essa obra se ilumine, que esse trabalho dos bons espíritos se ilumine cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estaremos juntos terça-feira que vem. E a gente vai tocar direto, hein, gente? Vai ter um feriado aí no meio do caminho, aí, um feriadão, que não é na semana que vem, não, que semana que vem daí é dia 15. Vamos direto, tá? Para quem que não puder participar, assiste depois, para a gente não sair do ritmo. Então, boa noite para vocês todos. Boa Beijo e noite, até a obrigada, próxima. Su. Boa noite a Obrigada. Boa todos. noite. Tchau, gente. Boa noite, Obrigado. Jane. Tchau.